passo, conquistando seu espaço, ele faz o seu trabalho. Estagiário, caminhando passo a passo, não tem essa de cansaço, é o coringa do baralho. Boa tarde, pessoal. Hoje eu vou apresentar aqui a minha defesa também de estágio, onde eu fiz o meu estágio, né, na empresa Santander Brasil, cujo o estágio ocorreu na Vila Olímpia, na cidade de São Paulo. O Banco Santander é um banco, né, que ele está presente em vários países no mundo, mas um dos seus principais pontos em que ele tem maior quantidade de funcionários e maior quantidade de produtos é aqui no Brasil. Então, o Brasil é detentor de praticamente 26% de tudo que ocorre dentro do Banco Santander. Porém, o Banco Santander ele não é uma empresa brasileira, é uma empresa espanhola. E é uma empresa que se originou na cidade de Santander, na Espanha, que foi inclusive aonde de fato eu tive real interesse por trabalhar nesse banco. Contextualizando assim de forma bem rápida, durante a graduação eu tive a oportunidade de fazer um estágio na Espanha, onde lá eu tive a oportunidade de conhecer diversos estudantes de engenharia lá na universidade, e até então eu não sabia que engenheiros poderiam trabalhar em banco. Até então, para mim, os engenheiros poderiam trabalhar em usinas, algumas indústrias, mas eu não tinha esse conhecimento de que engenheiros poderiam trabalhar em banco. Até que num determinado momento, uma galera lá que estudava lá na universidade, praticamente uma boa parte trabalhava no Banco Santander. Isso me despertou uma curiosidade, né? E ao chegar no Brasil, eu fui aprofundar mais sobre o banco, entender mais como que funcionava o papel do engenheiro aqui dentro. E aí eu fui conhecendo mais sobre o Banco Santander, descobri que o Banco Santander, ele praticamente é o maior banco de toda a Europa e ele praticamente só na Europa ele gera em torno de 100 bilhões em valor de mercado, e aqui no Brasil também ele está entre os maiores bancos do Brasil, ficando atrás do Itaú, do Bradesco, mas está sempre com um resultado aí, um lucro líquido por semestre de pelo menos 3 bilhões, que é um valor muito considerável. E aqui o Banco Santander é um banco assim que me despertou uma curiosidade, um conhecimento muito legal, pois é um banco que ele não só é pela questão de fato você se desenvolver como pessoa, mas é um banco que ele faz com que muitas das vezes os estagiários se tornem líderes e desenvolvam suas skills de liderança. Então, aqui dentro, vocês estão vendo minha tela? Aqui dentro do banco tem inclusive diversas aulas, diversos cursos que a gente faz aqui dentro para desenvolver esses aspectos de liderança. Então, uma das principais coisas que eu destaco aqui é que assim que eu entrei no banco, eu tive que fazer diversas imersões em diversos cursos para que eu conseguisse desenvolver esses aspectos de liderança, essas skills de liderança. E é uma coisa que eu achei muito legal. Além disso, é um banco, né, que ele lidera o mercado financeiro e aqui mostra, né, alguns números macros, né, os seus totais de ativos em bilhões, a quantidade de agências, e ele tem praticamente 200 mil colaboradores, isso no mundo todo. Dentro do banco, né, quando a gente fala de um banco que atende muitos clientes, a gente tem que diversificar um pouco esses clientes e fazer segmentações desses clientes, porque nem todos eles têm perfis semelhantes. Por exemplo, o perfil de uma pessoa física não é o mesmo perfil de uma pessoa jurídica. Então, consequentemente, nós temos que tratar de diversas formas. Então, aqui eu trouxe para vocês um pouco das segmentações de como funciona aqui dentro do banco, mas basicamente nós temos duas grandes frentes, né? Das pessoas físicas, a PF, e das pessoas jurídicas. Dentro das pessoas físicas, nós temos os segmentos comuns, né? Onde tem pessoas que recebem até 5 milhões por ano, e o private, que é onde tem pessoas que recebem de 5 milhões para cima. E da mesma forma, dentro das empresas, né, dentro das pessoas jurídicas, onde nós temos empresas que faturam até 200 milhões ano, que são consideradas do varejo, né, que são empresas do MEI, E1, E2, E3, o corporate, que são de 200 milhões a 1 bilhão, e o SCIB, que é Global Customers List, que são empresas que faturam no mínimo 1 bilhão, que são praticamente as multinacionais que nós temos aqui no Brasil. Uma das coisas também que me interessou muito pelo Banco Santander é porque é um banco também que ele é muito focado nas questões ESG. Ou seja, ele é um banco que ele se comprometeu a mitigar suas emissões de carbono, suas emissões aqui eles até falam, né, da ambição net zero até 2050. E por conta disso, eles levam muito a sério diversos aspectos das suas produções de carbono, e inclusive isso eles utilizam até como taxas de negociação para empresas que são ESG, ou seja, só para vocês terem ideia.
Aqui dentro do banco nós negociamos com diversas empresas, mas aquelas empresas que têm um apetite maior por ser ESG, o banco consegue negociar com taxas melhores, o que faz com que ele tenha considerado um selo verde, né? Isso é muito legal. Além disso, aqui dentro do banco nós temos a cultura Teams, né, que é a cultura Santander, que é onde eles falam, né, que aqui desenvolve o pensamento no cliente, impulsionamento pela mudança, atuação, né, com rapidez, que é o que o pessoal falou, né, aqui dentro você tem o prazo, você tem que fazer aquilo dentro daquele prazo, o desenvolvimento do trabalho em equipe e de falar abertamente. Isso daqui é uma das coisas que eu mais achei legal dentro do banco, que esse falar abertamente é que eles trazem aqui dentro como a horizontalidade. Isso significa o quê? Independente do seu cargo, você não precisa ter medo de falar, ter medo de perguntar, e isso em muitos aspectos aqui é de fato colocado em prática. Para vocês terem noção, assim que eu cheguei aqui no banco, nós tivemos o onboarding de estagiários, e dentro desse onboarding de estagiários, nós tivemos contato com os maiores diretores aqui do banco, e eles simplesmente sentaram numa sala com a gente e começaram a contar da vida deles para a gente, falando que eles entraram aqui como estagiários, cheios de sonhos, e hoje eles estão onde estão, mas um dia eles já estiveram na nossa cadeira. Isso eu achei muito legal, porque é de fato colocado em prática. Além disso, é uma empresa que está entre as top voices, né, entre as top companies, de acordo com o LinkedIn, e tem bons índices de funcionários, né, que colocam como uma boa empresa para se trabalhar. Além disso, é uma empresa que foca muito também nas questões de diversidade, seja diversidade nas questões das mulheres, né, entrarem mais nas questões de liderança, ou até mesmo de negros, indígenas, e assim vai. Mas quando a gente fala de Santander, é um ponto que eu gosto muito de comentar, todo mundo pensa assim, é o Santander ou o Banco Santander. Na verdade, o Banco Santander é um conjunto de grupos de diversas empresas que hoje é detentor de mais de 50 empresas. Então, eu trouxe aqui algumas delas para vocês conhecerem, mas hoje em dia o Santander ele é dono da Universia, da Getnet, da Hyundai, uma parte da Hyundai é do Santander, temos a Zurich também, temos a Esfera, temos a Web Motors, entre outras diversas empresas que fazem parte do Grupo Santander. E entre essas, uma das empresas que eu mais tive contato, né, fora o próprio banco em si, eu tive muito contato e oportunidade de trabalhar com uma empresa chamada Fit Energia, aqui dentro do banco, com a Toro e com a Zurich. A Fit Energia é uma empresa muito legal para se comentar com vocês, principalmente porque é uma empresa totalmente engenharia de biosistemas, que é uma empresa em que qual o banco ele compra diversas fazendas, arrenda diversas fazendas e coloca painéis solares, e a sobra dessa energia, o banco negocia para os seus clientes, dando praticamente uma taxa de desconto de 15% na sua conta de energia. Atualmente, a Fit Energia não está disponível para todos os brasileiros, porque tem algumas regiões ainda que ainda não estamos conseguindo produzir a quantidade de energia suficiente para suprir, como por exemplo a cidade de São Paulo, mas tem regiões aqui no Brasil que a energia já é negociada de uma forma muito bacana, como por exemplo Belo Horizonte, em Minas Gerais como um todo, né, o Rio de Janeiro tem algumas regiões, a Bahia tem muitas regiões que a Fit Energia é negociada. A Toro também, que é uma empresa que eu trabalhei muito forte aqui dentro, que é uma empresa de investimentos do Banco Santander, é uma corretora de investimentos, e eu trabalhava nas áreas de dados aqui dentro, e também da empresa Zurich, que é uma seguradora, né, e previdência também, na qual eu trabalhei aqui também nas áreas de dados. Aí aqui quando a gente fala de banco, a gente fala de muitas das vezes, é empréstimo, é isso, aquilo, mas na verdade o banco ele oferece diversas formas de, entre aspas, produtos, os seus produtos em si e os seus serviços. Quais são as diferenças? Produtos, quando nós falamos produtos, nós estamos falando, por exemplo, de títulos de dívidas, consórcio, conta corrente, conta poupança, conta conjunta, que são algumas modalidades de produto que eles oferecem aos seus clientes. E serviços é aquilo que eles oferecem para apoiar os seus produtos, como, por exemplo, apoiar na abertura de conta, no atendimento ao cliente, no débito automático, no Pix, entre outros. E aqui, entre os principais produtos que eu trabalhei aqui no Banco Santander, eu gostaria de destacar, né? Temos conta corrente, poupança, mas entre os principais produtos aqui que eu pude trabalhar foi os produtos de investimento, seguros e consórcio, aonde eu tive maior proximidade durante o meu estágio. E basicamente eu gostaria até de destacar e contar aqui para vocês uma experiência no meu estágio, que assim que eu cheguei aqui em São Paulo, eu entrei numa equipe na área do varejo, na área de pessoas jurídicas, e nessa equipe que eu entrei, já tinha uma engenharia de biosistemas que, inclusive,
foi super parceira, foi até a minha madrinha, que eles chamam aqui dentro, que é a Gabi Lange. A Gabi Lange foi incrível aqui dentro, me apoiou, me ensinou muita coisa. Mas assim que eu entrei na minha equipe, tinha algumas pessoas de uma área que saíram, e a minha chefe virou para mim e falou assim: Olha, Wesley, você vai ter que suprir aí, cobrir o buraco de 3 pessoas. Eu sei que vai ser difícil, mas a gente vai ter que fazer isso enquanto a gente não arruma ninguém. E acabou que eu fiquei praticamente alguns meses cobrindo essas pessoas, e após esses alguns meses eu recebi um feedback de que a área não estava indo tão bem tipo assim, com 3 seniors, enquanto que um estagiário com poucos meses de experiência conseguiu fazer o que eles não estavam conseguindo. Então foi uma coisa assim muito incrível, e foi o que de fato virou a minha efetivação, que eu vou contar depois para vocês. Mas aqui, uma das coisas que eu trabalhei muito aqui dentro do banco foi na análise de desempenho das atividades econômicas, análise de risco, e aqui dentro a gente fazia diversas análises para a gente verificar se de fato a gente pode dar crédito para um cliente ou não, verificar as quantidades de investimento que um cliente tem ou não, que de fato é o que move um banco. Aí aqui também a gente tem alguns índices aqui que a gente analisa, como por exemplo as curvas de evoluções de crédito, seja na PF, seja na PJ, e conforme que vocês podem ver, do ano de 2021 para 2024, essas curvas de crédito foi aumentando, o que é um ponto bom para o banco, né, mas negativo para o país, porque assim, o banco ele ganha dinheiro de todos os aspectos. Se as pessoas estão endividadas, elas pegam empréstimos e o banco ganha dinheiro. E se as pessoas estão com dinheiro, elas investem e o banco também acaba ganhando dinheiro. Mas dentre tudo isso, né, que eu comentei com vocês, esses diversos produtos, eh, mostrando para vocês um pouco do que eu fazia, eu trabalhava muito nas questões de relatórios, trabalhava muito nas questões de dados, das conversões de bases de dados em dados visuais, né, como eles chamam aqui. Infelizmente, eu não posso colocar print dos dashes que eu já fiz, então eu peguei esse modelo aqui, que é um modelo próximo do que eu já fiz já uma vez, porque aqui nós temos muito forte as questões de confidencialidade. Até peço desculpas pela câmera, porque aqui eu não posso trazer o meu notebook. O único notebook que eu tenho aqui da empresa, ele é totalmente rastreado. Eu não tenho acesso a muitos sites, inclusive o próprio Google Meet eu tentei entrar, não consegui compartilhar as informações. Até algumas informações que eu tenho no celular, eles bloqueiam para mim conseguir entrar. Então, aqui eu estou mostrando para vocês basicamente um pouco dos relatórios que eu fazia, mas a maior parte deles era relatórios de acompanhamento comercial, ou seja, aqui dentro nós temos uma área de venda, né, algumas áreas de venda especializadas, e eu era uma das pessoas que ficava por trás no time de inteligência, entendendo um pouco mais dessas vendas, seja dos assessores de investimento, seja dos vendedores de seguros, entre outros. As principais ferramentas aqui que eu utilizei, né, durante meu estágio, utilizo aqui dentro hoje em dia, é o Excel, sem dúvida alguma, muito, 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 muito Excel. O PowerPoint para fazer apresentações executivas. O Power BI aqui é praticamente arroz e feijão, tem que comer ele todo dia, porque é muita, muita, muita coisa que a gente faz no Power BI. Power Apps e o Power Automate, que também é o combinho aí com o Power BI. Aí aqui mostrando para vocês um pouco da minha experiência pessoal, né? Como eu falei para vocês, o Banco Santander é um banco que valoriza muito as questões de horizontalidade e também de desenvolvimento de liderança. E aqui dentro, mediante a todos esses treinamentos, diante de tudo isso que eu aprendi aqui, principalmente na prática, eu posso destacar para vocês um desenvolvimento técnico e operacional, coisa que antes eu tinha de forma mais superficial. Principalmente quando eu estava na graduação, eu tinha algumas questões técnicas, como por exemplo, até mesmo do Excel, do Power BI, eu sabia mexer, mas nada tão profundo, e aqui dentro eu tive que aprender a me aprofundar. Desenvolvimento humano e comportamental, isso daqui é sem dúvida alguma essencial, porque aqui eu estou falando de um ambiente totalmente corporativo, em que o pessoal vem de gravata e, assim, é um ambiente que você tem que saber se comportar, é um ambiente que você tem que saber se vestir, e é um ambiente que tem uma pressão muito alta. Então, se a pessoa não souber lidar com essas questões comportamentais, com essas questões emocionais, acaba pesando muito. Então, eu tive que aprender a lidar com isso logo no começo. E também como eu comentei com vocês, eles valorizam muito a questão de falar abertamente, de você ter um pensamento crítico. O que eu já sempre fui muito assim, o professor, todos que me conhecem sabem que eu sempre fui muito de perguntar, de querer entender, de querer saber, e isso calhou totalmente aqui, por conta que
eu sou uma pessoa totalmente, assim, que tem um pensamento crítico, gosta de aprender mais, gosta de saber mais sobre as coisas e também de solucionar problemas. E sobre o desenvolvimento profissional e carreira, isso daqui foi muito legal, porque assim que eu cheguei aqui dentro, eu fui chamado para diversas conversas de fato, para saber mais sobre carreira, saber mais sobre o que eu queria para minha vida, saber mais sobre onde eram os meus sonhos. Os meus gestores me chamaram para conversas assim, e isso foi incrível. E o desenvolvimento social e organizacional, porque através disso eu também tive que alinhar a minha vida pessoal para conseguir trabalhar aqui, para conseguir me desenvolver aqui, porque até mesmo eu não tinha uma experiência morando em São Paulo. Então, eu tive que me reorganizar totalmente para que eu conseguisse me adaptar a essa rotina. Aqui tem algumas fotos bem simplórias, onde eu trabalho aqui nessa primeira fotinha do lado esquerdo, onde eu fico aqui em uma região muito privilegiada, aqui na Vila Olímpia. Essa foto aí do meio era minha antiga equipe, onde eu fiz o meu estágio, onde eu fui efetivado aqui dentro do banco. Aqui tem uma foto minha também de uma apresentação que eu fiz, onde praticamente nos meus primeiros 2, 3 meses o pessoal coloca todo mundo para falar em público e me colocaram num palco aqui para apresentar para 100 pessoas praticamente de toda a minha macro área. E aqui do lado direito, embaixo, de forma bem simplória também, é um pouco da vista que eu tenho aqui, porque eu sou de uma cidade interior, nasci e cresci em Tupã, sou de uma família humilde e nunca imaginei ter a oportunidade de trabalhar numa empresa dessa e ter uma vista tão privilegiada. Então eu gostaria de compartilhar isso com vocês, porque isso para mim um dia foi um sonho. E hoje em dia é uma realidade que eu falo com muita alegria no coração, que foi um cumprimento de promessas de Deus aí. Basicamente foi isso. O meu estágio, só para complementar para vocês, eu fiz ele na área de varejo, na área de empresas jurídicas, fui efetivado e por conta de, professor, inclusive uma coisa muito legal de se comentar, por conta de o meu estágio na Espanha e por ter uma certa fluência no espanhol, como é um banco espanhol, eu vim para uma área hoje em dia de empresas globais, onde eu trabalho numa área chamada Corporate Investment Banking. Aqui o meu foco hoje em dia são empresas que cuidam, né, das áreas de investimento, empresas multinacionais. Aqui é uma área muito restrita, onde temos muitas coisas de trade, sabe aquelas telinhas de trade, sobe, desce, um monte de coisa assim, é onde eu fico. É uma área muito legal, só que é uma área bem restrita e tem todas essas questões de dados. Mas foi uma experiência incrível. Recomendo muito a todos que têm vontade de conhecer e sobre a relação com o curso de engenharia de biosistemas, falo para vocês que a principal relação é com relação à parte de dados, com relação à parte de inteligência. Para quem fala, engenheiro não trabalha em banco, minha equipe era de 20 pessoas, de 20 nós éramos em 18 engenheiros e 3 engenheiros de biosistemas, 2 da Unesp, um da USP. Então é um lugar assim que tem muita oportunidade. Aqui dentro nós precisamos sim de engenheiros de biosistemas, tem muitas oportunidades para quem gosta muito do agro também. A galera que trabalha muito forte com negociações no agro e para negociar com pessoas do agro precisa saber do agro também, precisa entender do agro. Para negociar com empresas falando de coisas SD, placas fotovoltaicas, entre outros, precisa ter pessoas que entendam dessa área e hoje em dia não existe profissional melhor do que o próprio engenheiro de biosistemas. Então, da minha parte é isso, muito obrigado.